10.000 euros que o juiz Carlos, o super juiz, não é como é que é designado, o juiz Carlos Alexandre, pediu ao seu amigo, que entretanto foi constituído arguido, Orlando Figueira. Sabe, eu acho que não deu muita polémica. Apareceram umas notícias, mas eu não vi ninguém falar sobre isto. E fiquei estupefacto, com franqueza. Repare, o problema, para mim, o mais grave problema não é o facto de um procurador, que aparentemente está acusado de corrupção, não sabemos se com razão ou sem ela, ter emprestado dinheiro ao seu amigo juiz Carlos Alexandre. Em primeiro lugar, porque o juiz Carlos Alexandre não tinha obrigação de saber e seguramente não sabia que ele estava acusado disso. E também pode ter acontecido que, apesar de hipoteticamente ser corrupto, ser uma pessoa generosa e não haver segundas intenções. Também não acho que o problema grave seja, ou o problema mais grave, o facto de que provavelmente, ou seja, de quem for, tem de pagar o imposto de selo. Mas eu digo que é que isto não é muito grave. O imposto não é muito grande e, sobretudo, que atira a primeira pedra quem nunca pediu emprestar dinheiro a um amigo e não foi ao Estado pagar um imposto sobre isso. Embora de um juiz talvez se esperasse mais. Eu até acredito que ele tenha pago, mas isso não foi dito. É curioso que ele tenha dado uma entrevista que ninguém percebeu porquê, ou duas, e eu agora percebo um bocado por isso. Ele dizia, eu não tenho dinheiro, eu tenho dificuldades. Não tenho amigos ricos. Ora bem, mas tem amigos remediados, pelo menos, que o souberam ajudar. Portanto, ele sentiu que a sua força psicológica estava um pouco diminuída por acusar Carlos Santos Silva de supostamente ajudar o Sócrates, quando ele também tinha pedido ajuda a um amigo. O que eu acho grave não é isso. O que eu acho verdadeiramente grave é como é que um juiz de instrução admite que seja normal pedir dinheiro emprestado a um procurador da República. Repara, um procurador faz a investigação criminal, leva uma posição a ele sobre o que fazer com arguidos. O que seria se o juiz Carlos Alexandre tivesse dito que pediu 10.000 euros emprestados a um dos 5 ou 6 ou 10 grandes advogados tenores do direito criminal em Portugal? As pessoas diriam, recebeu dinheiro de um advogado. Isso é inconcebível. Mas receber dinheiro de um advogado ou receber dinheiro de um procurador, para o caso, é o mesmo. E o que é curioso é que não vi ninguém censurar esta ideia de um juiz se colocar numa situação em que um procurador lhe emprestou. Dir-se-ia, eu parece que ele tinha já saído, mas se saiu podia voltar amanhã. E, portanto, a simples ideia de admitir que o procurador é uma pessoa a quem se pode pedir dinheiro e um advogado não seria uma pessoa a quem se possa pedir dinheiro emprestado, faz-me pensar, o que eu já sabia, que o juiz Carlos Alexandre não é propriamente o que deveria ser, não é um juiz das liberdades. É um super juiz da investigação criminal. É um juiz à francesa. Em França, a investigação criminal é dirigida por juízes, não é dirigida por procuradores. O que nós precisamos, e em França tanto assim o precisa que até o criou já, além de juízes de instrução, são os chamados juízes das liberdades. O juiz de instrução criminal em Portugal é um juiz da liberdade. Ora, um juiz da liberdade é um juiz completamente independente e imparcial entre a acusação e a defesa. É alguém que está a decidir com dois adversários, por assim dizer, que se enfrentam com igualdade de armas. Portanto, na sua opinião, uma situação que o vulnerabilizou? Não, não sei se vulnerabilizou, porque em Portugal, ou em todo o mundo, mas em Portugal costuma ser, é melhor se cair em graça do que ser engraçado. E o juiz Carlos Alexandre caiu em graça. Acha que sim? Sim, claro. É? Acha que é esse o sentimento da opinião Eu tenho a pública? certeza que o índice de popularidade que eu hoje tive aqui neste programa baixou imenso por ousar dizer umas coisas. Aliás, um amigo meu disse, não te metas com eles que eles depois vingam. Mesmo com estas últimas notícias de que, envolvendo José Sócrates, de que a acusação não estará formulada dentro dos prazos que tinham sido indicados. Pessoas como o bastonário de ordens de advogados, que disse muito bem o que disse sobre essa matéria, pessoas como eu e tantos outros juristas, somos uma minoria neste país. Eu, quando era bastonário de ordens de advogados, 99% ou 90% dos portugueses queriam que os pedófilos fossem castrados, condenados à morte ou à prisão perpétua. E eu insurgi-me contra isso e tive comentários a dizer que eu era um pedófilo, não é? Isto é, a defesa dos direitos fundamentais não é uma coisa que interessa, infelizmente, muitos portugueses, a não ser quando lhes tocam à porta. José Miguel Judice, finalmente, Filipinas. Pois, é prazer. Portugal, apesar de tudo, é um paraíso, mesmo com estes problemas todos. A história conta-se com facilidade, também não vi muitos comentários sobre isto. Uma senadora, que foi Ministra da Justiça, era Presidente da Comissão dos Direitos Humanos,